De repente, cuidar da saúde se torna prioridade. De repente, observar quais alimentos devemos consumir se torna prioridade. De repente, saber o que vamos comer e o que não vamos comer se torna prioridade. De repente, dormir bem, dormir cedo, dormir no escuro se torna prioridade. De repente, se afastar das pessoas tóxicas, daquelas que muitas vezes nos trazem mais mal do que bem, se torna uma necessidade. De repente, aquilo que nós não dávamos valor se tornou algo de grande valor. De repente, aquilo que nós outrora tínhamos, hoje nós lutamos para reconquistar, para recuperar, porque já não temos mais. Estou me referindo à saúde. De repente, as coisas mudam. De repente, aquilo que era tão importante para nós se tornou menos importante. E aquilo que era menos importante se tornou mais importante. De repente, há uma mudança nos valores, há uma mudança nas concepções. De repente, você entende que cuidar da saúde não é caro, e sim que cuidar da doença é caro. Ou seja, cuidar da saúde de fato é muito mais precioso, muito mais valioso do que apenas cuidar da doença. Isso acontece de repente, meu querido, minha querida. É de repente que essas coisas acontecem. De repente, tomar mais água se tornou algo que é necessário. De repente, se exercitar, se movimentar, ir para a academia ou talvez apenas caminhar se tornou uma necessidade. De repente, aprender sobre nutrição, talvez sem fazer graduação, se torna uma necessidade. É de repente. Mas não confunda esse de repente com algo que aconteceu da noite para o dia. Isso mesmo, porque quando a doença chega, ela já faz mais de um dia. Pode saber, pode escrever, pode crer que é assim que nascem as doenças. Mas é de repente, você acha que foi da noite para o dia, mas na verdade já vem de dia após dia. Isso mesmo, essa reflexão é para todos aqueles que, por falta de conhecimento, talvez por questão familiar, talvez por questão financeira, são inúmeros os fatores, mas que de fato têm sua saúde abalada e hoje já não conseguem fazer as atividades que outrora faziam com maior tranquilidade. De repente, as coisas mudam. De repente, o trabalho que você conseguia fazer com o mínimo esforço, hoje você não consegue com o máximo esforço. De repente. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Isso mesmo. O que você está entendendo dessas minhas palavras? De repente, visitas a hospitais, remédios e inúmeras outras coisas começam a se tornar parte da rotina. De repente, a sua saúde se tornou a sua rainha. De repente que as coisas mudam. É de repente que as coisas acontecem. É de repente que você percebe que você é fraco, frágil e limitado. É de repente que o orgulho vai embora. É de repente que a vida se torna uma grande pérola. É de repente que você começa a valorizar a vida quando você não consegue ver mais outra saída. Porque você começa a pensar na sua partida. É de repente. É de repente que uma noite de sono se tornou bem valorizada.
porque a insônia, o cansaço, o desânimo se fez presente na sua jornada. Pois bem, é de repente que as coisas acontecem. Mas eu não quero desanimar você, até porque você pode não perceber, mas eu também faço parte desse de repente. De uma hora para outra, tudo o que eu já falei para vocês, todos esses de repente, também se tornou de repente na minha vida. Isso mesmo. Porém, é uma esperança de saída, ok? É de repente que as coisas acontecem. Que pena que muitas pessoas só irão valorizar a sua saúde quando eles tiverem uma convidada chamada doença, chamada debilidade, que vem com tudo e leva o orgulho, leva a soberba, leva o dinheiro muitas vezes, e aí você tem que acomodar a doença bem acomodada. Portanto, meu querido, minha querida, valorize a sua saúde. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Ok? E talvez você possa até questionar o Criador, questionar aquele que ele fez, questionar aquele que criou todas as coisas. Mas entenda, você e eu somos apenas seres humanos, fracos, frágeis e limitados. Nós somos feitos do barro e para o barro nós voltaremos. Nós nascemos um dia e logo logo morreremos. Nós estamos de passagem e aqui nessa viagem não podemos nos distrair. Até porque a vida não é apenas seguir. O que é a vida? E vou deixar você responder essa pergunta. Reflita um pouco comigo. Como temos vivido a nossa vida? Mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades, mesmo com as enfermidades, porque de repente elas chegaram. E nosso corpo agora com dores, fugindo até mesmo dos amores, nós estamos aqui, sem saber como será o amanhã. Até porque não precisamos, basta cada dia o seu mal. Bom, eu poderia continuar trazendo reflexões filosóficas, espirituais, humanas para cada um de vocês. Porém, eu sei que a dor, o desânimo, a tristeza, a depressão podem estar mais fortes do que a própria capacidade de pensar e entender o que eu estou falando. Portanto, eu rogo ao Criador dos céus e da terra que lhe ajude, que lhe dê força e que possa trazer consolo em meio ao seu sofrimento. E que você possa conhecer a esperança cristã, mesmo com sua dor, independente de qual seja, doença autoimune, câncer, ou seja ele qual for. Que você possa encontrar um caminho do céu, que não é o Papai Noel, é aquele que é Rei, é aquele que é Senhor, é aquele que mesmo sendo o Criador, nasceu em uma manjedoura. Isso mesmo. Ele nasceu junto com os animais. Isso mesmo. E sem nada mais, o Redentor nos visitou. E agora nós podemos provar o poder do Salvador. Meu querido, minha querida, a alegria em Deus e em Jesus, apesar da dor, das tribulações, das dificuldades. Tá bom? Que você possa encontrar força, coragem em Jesus, em Deus e os médicos que Deus vai colocar na sua vida, os profissionais.
E eu estou aqui para ajudar você, para filosofar com você, para orar com você, para sofrer com você, para me alegrar com você. Estou aqui para sentir a dor com você. Mesmo eu não podendo estar aí, eu vou rogar aquele que pode estar aí contigo, na noite escura, na solidão, no desânimo, quando todos te abandonarem, porque quando as enfermidades chegam é assim, né? Mas que você saiba que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. De repente, as coisas acontecem. De repente, você começa a valorizar o que você não valorizava antes. De repente, o espiritual se torna essencial. É de repente que as coisas acontecem. Fiquem todos com Deus e lembrem-se, porque nem só de nutrição viverá o homem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Contem comigo aqui para ajudar vocês, mesmo com minhas limitações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e das nossas notificações. Não esqueça de mandar esse vídeo, essa breve reflexão simplória, sertaneja, para o máximo de pessoas. Deixe o seu gostei, seu like. Que Deus abençoe vocês. Força autoimune, força você que sofre com doença crônica. Força, força. Em Deus a força. E a força muitas vezes está em apenas descansar, ok? Força não é lutar sempre, força muitas vezes é apenas descansar. Deus abençoe.